Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, este estudo, do ponto de vista técnico, das duas uma, ou foi feito ao contrário, partindo das conclusões para o estudo, ou, sinceramente, quem o fez não tinha grandes conhecimentos de matemática. Isto porquê? Porque nós pegamos nos números, confrontamos os números, Sr. Ministro, e eles não jogam. Começando pelo estudo propriamente dito. No estudo, refere-se que havia, em janeiro de 2016, 322.955 trabalhadores com um plano de 40 horas. E que a medida das 35 horas só se aplicava a 51,4% deste universo, o que dá 165.999 pessoas. Ora, para fazerem as mesmas horas, por cada 7 trabalhadores tem de ser criado um novo horário, o que dá mais 23.714 pessoas. Acontece que o estudo fala em menos de metade, Sr. Ministro. E nem que a gente lhe acrescente os 2.509.494 horas de trabalho extraordinário que o Governo diz que terão de ser feitas em resultado da tomada de medida, nunca dá, as contas não dão certas. Fazendo as contas, como eu referi ao Sr. Ministro, a despesa, o aumento de despesa tem de ser de 248 milhões de euros. O estudo fala em sensivelmente metade. O que eu queria perguntar ao Sr. Ministro, em primeiro lugar, é: o Sr. Ministro consegue explicar estas discrepâncias ou não? Depois, Sr. Ministro, este estudo também evidencia outra coisa, que é: o Ministério das Finanças divulga dados errados. Porquê? Nós estivemos a confrontar a síntese do emprego público, que o Sr. Ministro bem conhece, feita pelo Ministério das Finanças, com o estudo. E acontece que os números não são iguais, Sr. Ministro, para a mesma data, para 31 de dezembro de 2015. Enquanto que na síntese de emprego público se fala em 385.593 trabalhadores em funções públicas, no relatório das 35 horas fala em 366.962, ou seja, uma diferença de 18.631 trabalhadores. Mas se considerarmos as diferenças por ministério, e uns têm mais num sítio, outros têm mais noutro e vice-versa, o erro é de 102.749 trabalhadores, Sr. Ministro, 28%. E, portanto, a questão que eu lhe colocava a seguir é: de entre estes dois relatórios feitos pelo seu Ministério, com números diametralmente opostos, Sr. Ministro, em qual é que nós devemos acreditar? Depois, Sr. Ministro, o estudo fala na necessidade da contratação de 1.000 enfermeiros para o Ministério da Saúde. Acontece que o Ministro da Saúde, quando esteve aqui no Parlamento, em meados do ano passado, falava em necessidades entre 1.500 a 1.700 enfermeiros. Dá uma diferença, Sr. Ministro, entre 50% a 70%. O Sr. Ministro da Saúde, presumo que o Sr. Ministro das Finanças considerado deverá saber o que estava a falar. E, portanto, a questão que eu coloco ao Sr. Ministro é: porque é que existe esta discrepância? Agora, no próprio estudo, Sr. Ministro, há valores diferentes. O mesmo documento tem valores diferentes. No sumário executivo, a folhas 21 fala na necessidade de contratar 1.000 enfermeiros. Mas a folhas 15 do estudo, propriamente dito, fala na necessidade de contratar 2.011 enfermeiros. Sr. Ministro, o erro é mais do que 100%. Acho que é importante que o Sr. Ministro explique porque é que o mesmo documento, o mesmo estudo sobre as 35 horas, fala nestas discrepâncias. Agora, outras questões, também que têm a ver com a natureza técnica do estudo e os erros notórios que o mesmo contém. Sr. Ministro, em 9 de junho de 2016, fizemos uma pergunta sobre as consequências das 35 horas nas unidades de saúde do interior. Desta vez, a resposta passou pelo crivo do muro de silêncio que o Governo resolveu criar à volta desta matéria e de muitas outras. E ficámos a saber que, numa unidade concreta de saúde, o Centro Hospitalar da Cova da Beira, por causa das 35 horas, ficaram a faltar 406 pessoas. Assistentes operacionais 114, assistentes técnicos 109, enfermeiros 160 e técnicos de informática 44.
portanto, só nesta unidade de saúde, por causa das 35 horas, ficaram a faltar 44 técnicos de informática. Sr. Ministro, o estudo fala em necessidades para toda a administração pública de 9 técnicos de informática. Portanto, é algo perfeitamente paradoxal. Relativamente às outras realidades, nós não conseguimos aferir porque o Governo não nos deu informação. Nós bem a pedimos, mas o Governo negou-nos essa informação. Mas neste caso concreto existe esta discrepância. Eu gostava de explicar, que o Sr. Ministro explicasse aqui como é que, se uma unidade de saúde diz que precisa de 44 técnicos, o Sr. Ministro tem o desplante de escrever no estudo, ou de permitir que fosse escrito no estudo, que para toda a administração, para a mesma categoria, faltavam apenas 9 pessoas. Depois, Sr. Ministro, o estudo não nos diz como é que vai ser resolvido o problema dos 2 pesos, 2 medidas, foi criado com esta medida, pela circunstância de a mesma não se aplicar ao universo de todos os trabalhadores da administração. Há os trabalhadores que estão em contrato de trabalho a termo certo, que continuam a fazer 40 horas, no mesmo serviço, a desempenhar as mesmas funções. Há os trabalhadores das empresas de outsourcing que, nos mesmos serviços, nas mesmas funções, continuam a fazer 40 horas, ao lado de trabalhadores que fazem 35 horas. Sr. Ministro, isto é um problema que o Governo tem de resolver, a partir do momento em que tomou a decisão. Sr. Ministro, fica a pergunta, como é que o Sr. Ministro vai resolver esta questão? Depois, Sr. Ministro, parece-nos ficar claro que com esta medida ficou absolutamente inviabilizada a intenção deste Governo de reduzir o número de funcionários públicos. Pois, se são precisos contratar vários milhares de novos trabalhadores em resultado do estudo e o Governo vai ter que resolver o problema, quer as declarações do Sr. Ministro, quer as declarações da Sra. Secretária de Estado, feitas ainda recentemente, em finais do ano passado, obviamente que ficarão para nós sem qualquer sentido, mas era importante que o Sr. Ministro aqui dissesse se a decisão vai ou não inviabilizar o objetivo do Governo de reduzir o número de funcionários. E, portanto, Sr. Ministro, fica aqui claro, na nossa perspectiva, 2 coisas. Que o Ministro das Finanças, afinal, tinha razão quando pretendeu, em meados do ano passado, que a medida só tivesse entrado em vigor no início de 2017, depois de ser devidamente estudada. Mas também fica a plena convicção, a constatação, que o Sr. Ministro das Finanças se enganou redondamente quando, em meados do ano passado, andou a dizer na Generalidade da Comunicação Social, e tenho aqui vários artigos que o comprovam, que o custo da passagem às 35 horas teria de ser nulo. É que, de acordo com o próprio relatório divulgado, Sr. Ministro, o custo é de mais 151 milhões de euros por ano para os bolsos dos contribuintes. E isto tem que ser explicado, e também tem que ser explicado, Sr. Ministro, como é que o Governo vai arranjar este ano... Já ultrapassou o seu tempo. Eu vou terminar já, Sr. Presidente. Vai resolver este ano este problema e também fica claro, porque foi divulgado para a comunicação social, da informação do INE, que a implementação da medida das 35 horas penalizou a retoma no país, e isso também é uma responsabilidade deste Governo. E para concluir, Sr. Ministro, fica claro que esta foi uma má decisão. Estão a pagá-la os funcionários públicos com o trabalho a acumular-se e a não terem condições de prestar um bom serviço aos cidadãos. Estão a pagar as pessoas e pagam-no todos os dias, nas filas dos serviços para o atendimento, nas escolas onde a insegurança aumenta. O descontentamento dos funcionários públicos é notório com os pré-avisos de greve que neste momento enchem a comunicação social. Sr. Ministro, havia no final do mês passado 13 mil alunos à espera de ver os seus processos de bolsa apreciados por falta de serviços, por falta de trabalhadores. Há cirurgias adiadas, vou mesmo concluir, Sr. Presidente, há cirurgias adiadas por falta de enfermeiros, há pais à espera de receber o dinheiro dos manuais escolares por falta de trabalhadores. Sr. Ministro, isto é a sua responsabilidade, é a responsabilidade deste Governo e têm de ser aqui prestadas explicações. Muito obrigado. Muito obrigado. Tem a palavra.